Os medos
Tua presença, Senhor, nós podemos correr, podemos rir, podemos nos alegrar em Tua presença, Senhor. Existe segurança. Na Tua presença os temores correm. Existe um lugar de segurança qual Você nos colocou, na Tua presença. Esse é o meu lugar. Você pode dizer comigo: esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Na presença do Senhor. É o meu lugar. Glória a Deus. Obrigado no céu de música. Pode acender essa luz aqui para mim, por favor? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Boa noite, meu irmão. A graça e a paz. Glória a Deus. Você gostou desse momento de louvor, de adoração? Você gostou? Deixa eu falar algo para você. Precisamos às vezes sair do automático. Precisamos entender que o que você está fazendo aqui, você não está simplesmente cumprindo um protocolo. Você veio prestar o quê? Culto a Deus. Você simplesmente não está falando com qualquer pessoa, não. Você está prestando culto ao Todo-Poderoso. Aonde Ele é digno de receber suas mãos, mesmo cansado do trabalho, levantar as mãos a Ele em rendição. Abrir sua boca, mesmo que você falou muito ou pouco, cantar a Ele uma canção. Se colocar diante dEle como sacrifício vivo, santo e agradável. Às vezes nós vemos para cá no automático, às vezes nós vemos para cá simplesmente para cumprir um protocolo. Ei, chegou o tempo de nós voltarmos à raiz. Se derramar diante da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor os temores se vão. O medo não consegue permanecer. Há óleo fresco do Senhor para você na presença dEle. Ele te dá um cântico novo, Ele me dá um cântico novo. Irmãos, precisamos entender de fato o que é prestar cultos a Deus. Aleluia! Chegou o tempo de fato de nós mergulharmos. Nós vamos falar essa noite sobre gerando expectativa. Irmãos, eu quero que você venha para cada culto gerando expectativa. Amém. Gerar é você que gera expectativa. Alguma coisa vai acontecer naquele culto. Eu não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer, irmãos, porque nós não estamos lidando com um Deus morto, mas um Deus vivo. Irmãos, os nossos cultos precisam ser de fato afogueados. Eu não estou falando só de se mover na unção do Espírito, não, eu estou falando de nós virmos para cá conectados com o Senhor, sedentos dEle, para alguma coisa vai acontecer. Deus pode te tocar, pode te pegar, Deus pode te usar para curar alguém. Na condução alguma coisa vai acontecer, você indo para casa alguma coisa vai acontecer. Ei, você está vindo prestar cultos a Deus. Prestar culto a Ele. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos, capítulo 12, verso 1. Eu quero começar o texto de gerando expectativa com Romanos. Romanos 12, 1. Você achou? Diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O apóstolo Paulo está nos ensinando o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é só simplesmente quinta-feira, nem domingo, nem terça-feira no discipulado. Cultuar a Deus são todos os dias, aonde eu sou o sacrifício diário. Aonde todos os dias eu me coloco diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Todos os dias, sentindo ou não, eu me apresento a Ele como sacrifício. Eu me coloco diante dEle como sacrifício perfeito a Ele. Paulo está rogando aos irmãos, os romanos, Paulo está rogando para que eles venham entender o que é prestar cultos a Deus. Prestar cultos a Deus, onde o sacrifício somos nós. Todo dia.
você estando com vontade ou não, todos os dias tem a oportunidade de você prestar cultos ao seu Deus. Porque imagina só se o prestar culto só fosse aqui. Irmãos, nós estaríamos limitando a Deus. Deus é ilimitado, irmãos. Aonde você for lá no seu trabalho, irmãos, Deus pode te usar poderosamente, acontecer algo extraordinário. Eu tenho provado disso esses dias, irmãos. Na simplicidade. Pessoas sendo alcançadas. Na forma simples de levar amor e esperança às pessoas. Prestando culto a Ele. E as pessoas às vezes, olha, eu vou dar o meu exemplo porque eu estou ministrando, não vou dar o exemplo de ninguém, tem que dar o meu exemplo. No trabalho, irmãos, pessoas olhando para mim e falando assim, rapaz, você é referência para mim. Rapaz, eu olho para você, você é uma referência, prestando cultos a Deus. Não Valzinho, mas o Deus que Valzinho serve. Porque a glória é para Ele, a honra é para Ele. Só sou um canal para abençoar as pessoas. E as pessoas olhando, rapaz, você é uma bênção. Amém, somos uma bênção. Porque Deus nos chamou, irmãos, para de fato entendermos por que nós estamos aqui. Por que você vem quinta-feira? Por que você está aqui, irmão? É para cumprir um protocolo? É para bater um cartão? É para mostrar para o seu líder discipulado que você está indo ao culto? Ou você está vindo aqui para prestar cultos a Deus? Receber dele. Irmãos, precisamos gerar expectativas para cada culto. Gerar expectativa para algo novo do Senhor acontecer. Vim para cá, irmãos, com expectativa. Porque quando você acorda, você já presta o seu culto ao Senhor, você já tem o seu dia, o seu devocional, o seu momento de oração. Você se coloca diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Você tem o seu dia, irmãos, suas dificuldades, suas lutas. Aí quando chega quinta-feira, nós estamos aqui, irmãos, prestando culto a Ele. E ao decorrer do seu dia, de repente, seu dia não foi tão bom, mas você perseverou, você continuou cheio da palavra. E quando você chega aqui, irmão, porque você teve aquela vida contínua com o Senhor, você chega aqui, irmãos, de repente sua bateria está 50%, aí você está nesse momento de louvor, de adoração. Aí você fica lá cantando essa música maravilhosa, não há lugar melhor que esse. Tua presença é o meu lugar e as suas forças são renovadas. Deus, irmãos, te consola. Você entra aqui triste, Deus te dá uma palavra, envia alguém. O louvor fala com você, alguma coisa vai ao teu encontro, porque você gerou expectativa. Deus se move na nossa expectativa, irmãos. Chegou o tempo de fato de nós estarmos nos cultos, irmãos, e os milagres começarem a acontecer. Mas por que não acontece? Porque nós não estamos gerando expectativas. De fato, nós estamos esperando acontecer para celebrar. Nós vamos ler um pouquinho Atos. Vamos aprender um pouquinho da igreja primitiva. Eu gosto de falar da igreja primitiva. Eu gosto de falar dos princípios elementares da igreja primitiva e o resultado que a igreja primitiva teve. Coisa extraordinária que eles focaram, que eles se agarraram, eles não largaram mão. Mas Paulo aqui está falando algo poderoso, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de nosso Senhor, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Irmãos, quando os irmãos do Ministério de Música separam as músicas aqui, não é simplesmente por separar. Tem todo um cuidado para te servir. O Ministério de Música se dedica a sábado, quando tem ensaio. Você nem sabe disso. Quantas horas eles passam aqui se aprimorando, se aperfeiçoando, para quando tiver o momento de culto da igreja local, coisas aconteçam para te abençoar. Irmãos, esse ambiente de adoração, esse ambiente onde é o ambiente que já começou o culto nas músicas. Quem percebeu? Deus já está falando através das músicas.
A palavra, ela só pega o embalo. Então imagina só, se cada um aqui entender de fato o que é prestar cultos ao Senhor. Irmãos, quando chegar na hora da palavra, se entrar paralítico, ele não vai ficar paralítico. Porque nós estaremos prestando culto a Deus, irmãos. O mover a unção, porque a Bíblia fala que Deus, ele habita no meio dos louvores. Deus, ele habita no meio dos louvores. Imagina o corpo de Cristo entendendo de fato a adoração. Entendendo de fato o poder que é, irmãos, a música. Eu estou trazendo uma introdução para você, para que você possa entender como é importante esse momento. Eu não sei se você já provou de momentos de ter experiências no seu quarto. Eu já provei várias vezes, irmãos. Eu sei o que é isso. Quantas pressões passei. Irmãos, dificuldade. Sabe o que eu ia fazer, irmãos? Eu ia para esses momentos onde ninguém estava vendo. Minha mãe pensava que eu era maluco. Eu sou mesmo. Ia para o meu quarto, irmãos, adorar o Senhor. Às vezes sem vontade, mas eu prestava lá o meu culto a Ele. Aleluia. Era renovado, Deus falava comigo. Aleluia. Precisamos voltar para esses momentos. Amém. Precisamos voltar para aquele início, quando você se converteu. Lembra quando você se converteu? Como você era fervoroso. Você falava para Jesus, até para uma árvore. Passava um carro, você estava ministrando. Gere expectativa para voltar para o início, onde você de fato tocou na unção, onde de fato você de fato entendeu quem é Deus. É uma noite, irmãos, profética, como foi falado aqui, onde Deus está nos chamando, irmãos, para gerar expectativas em áreas da nossa vida que estavam mortas. Amém. Mas por causa da unção, a unção vai ressuscitar aquilo que estava morto. Amém. Irmãos, se você entender o que Deus está querendo fazer na sua vida, vai haver um reboliço na sua rua. Vai haver um reboliço no seu trabalho. Amém. Aonde você for, irmãos, você é a casa de Deus. A unção está em você. Então Paulo está falando algo muito importante para nós entendermos que sacrifício é algo bom. Sacrifício é algo bom? Não, irmãos. É algo que requer de nós uma ação, às vezes não correspondente, às vezes correspondente àquilo que nós queremos. Então Paulo está falando algo muito importante aqui, irmãos. Eu quero que você saia daqui entendendo. Não despreze esse momento de adoração, de louvor. Não despreze. Entenda que nesse momento, se você entrar aqui enfermo, você já pode ser curado nesse momento. Se você entrar aqui com alguma condenação, você vai ser livre nesse momento. Eu quero começar a mensagem agora lá em Atos, capítulo 2, verso 1. Só para você entender o ambiente ao qual nós estamos. Milagres têm acontecido aqui na igreja local. Amém. Curas têm acontecido aqui na igreja local. Amém. Pessoas livres da depressão. Pessoas sendo curadas na hora do louvor. Já teve 2 vezes que eu fui curado aqui, irmãos, na hora do louvor. Glória a Deus. Aleluia. Estava com uma dor terrível no meu pé. Fui curado, irmãos. Na hora do louvor, me expor àquela presença tão gloriosa. Me rendendo ao Senhor, a cura se manifestou. Irmãos, pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo sem ninguém impor as mãos. Já temos aqui testemunhos, 1 ou 2 pessoas. Por causa desse ambiente de adoração. Amém. Porque homem nenhum pode batizar ninguém com o Espírito Santo. Quem batiza é Deus. Amém.
E esse ambiente de adoração, esse ambiente de expectativa da palavra, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo curadas. Você está em um bom ambiente. Aleluia. Você abriu em Atos 2? Glória a Deus. Verso 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações abaixo do céu. Então, dentro desse contexto aqui, era o dia de Pentecostes, o dia da colheita, onde os judeus eles iam para Jerusalém para a colheita, para receber algo extraordinário. Era uma expectativa que gerava no povo judeu. E quando eles estavam lá, pessoas de vários povos, nações, Deus decidiu derramar o Espírito Santo sobre os discípulos. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vamos continuar lendo? Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Veja o que Deus fez. Deus pegou várias pessoas de vários lugares do mundo e decidiu anunciar a sua grandeza. Todo mundo lá, lembra que eu falei que Pentecostes? Todo mundo criava expectativa para Pentecostes, porque era a festa da colheita. Eles criavam expectativas, todo mundo ia para lá e Deus decidiu derramar o poder dele. Onde todo mundo estava com expectativa. E todos aqueles povos e nações ouviram as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E ficaram perplexos, fala comigo, perplexos. Ficaram atônitos. O que está acontecendo? Eu não entendo isso. Uns até zombavam, dizendo: estão bêbados, estão embriagados. Nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de ministração da palavra, a unção do Senhor se move. Amém. E quando ela se move, irmãos, ela se move com um fim proveitoso. Amém. Então, você que está nos visitando, às vezes você pode ver na nossa igreja local o mover do Espírito. Pessoas correndo, pessoas rindo. Não julgue se você não entende. É um culto de ensino, amém? Você está sendo ensinado aqui, irmãos, sobre reverência ao Senhor, sobre gerar expectativas em Deus e entender sobre a unção do Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui brincando. Com a unção do Senhor não se brinca, nem se zomba. E esses
Homens não entendiam e começaram a falar besteiras. Estão embriagados, estão bêbados. Aí olha o que aconteceu logo depois. Verso 14. Então se levantou Pedro. Para rapidinho, olha para mim. Pedro foi esse que negou Jesus. Pedro foi esse que queria desistir. Pedro foi esse que queria abandonar o barco. Sai fora, não quero mais. Jesus apareceu para ele e falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele constrangido: Senhor, tu sabe que eu te amo, tu não apacenta as minhas ovelhas. Não importa se você está aqui, você errou e você falhou, Jesus está falando para você hoje, essa noite. Recebe essa noite como uma noite profética. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque o inimigo, ele quer te travar com o quê? Com condenação. O inimigo, ele quer te colocar em um lugar de insegurança, onde de fato você não vai provar do que Deus tem para você. Porque na presença dele existe segurança. Não existe condenação. Nele, irmãos, nós somos completos. Irmãos, Cristo é a solução para a humanidade. Jesus é a solução para todo ser humano. É Cristo, irmãos. Quem não tem Cristo é incompleto, precisa entender sobre Cristo. Precisa entender sobre Jesus, porque é nele que nós encontramos segurança. Ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem capacidade de nos ajudar a tirar toda a carga que não é nossa. Ele fala: troca comigo. Eu estou pronto para te levantar. E é nesse ambiente de palavra, de unção, que cadeias são quebradas. Sofisma do diabo são quebrados, porque os sofismas estão na mente. A condenação vem aqui na mente. Mas quando você se prostra diante do Senhor, quando você se rende nesse ambiente de adoração, irmãos, fica fácil para você entender que é com Ele. A condenação não tem como mais te colocar para baixo. Porque nesse ambiente de unção, cadeias são quebradas. E Pedro começa a falar algo extraordinário. Vamos continuar lendo. Vou ler o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os neste termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E Pedro começa a trazer um discurso poderoso, exaltando a Cristo, falando das Escrituras. Aqueles homens não estavam brincando. Aqueles homens, de fato, foram cheios do Espírito Santo. Estavam embriagados do Espírito Santo a ponto que eles não conseguiam ficar em pé. Tão cheios da presença, tão cheios de Deus, que eles ficavam cambaleando. Deus se moveu naquele lugar. Deus se mostrou naquele lugar para aquelas nações. E algumas pessoas, não entendendo o mover do Espírito, começaram a falar besteira. E Pedro traz uma palavra de ajuste.
Pedro traz uma palavra precisa. Se você continuar lendo, você vai ver que todos eles falaram: o que faremos? Diante disso que você está falando. Irmãos, esse mesmo Pedro foi aquele Pedro que cortou a orelha lá do soldado. Esse mesmo Pedro é o Pedro que, irmãos, era muito impulsivo. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, veio uma ousadia sobre ele. A unção pegou junto, irmãos, e correu velozmente a todas as pessoas, a ponto de todos ficaram quebrantados. 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Em um ambiente de adoração, em um ambiente onde o mover de Deus tinha liberdade. Irmãos, eu creio onde vai chegar um tempo, irmãos, onde nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, e a pessoa que entrar por essa porta, que nunca confessou Jesus como Salvador, diante dessa presença, diante dessa atmosfera tangível de unção, a igreja de fato entendendo sobre a adoração, irmãos, correndo aqui para frente, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Não esperar o apelo, não, irmãos, na hora do louvor, a unção pesada, irmãos, despedaçando todo o jugo, e a pessoa: não, quero, está ardendo aqui dentro de mim, eu quero esse Jesus, com desejo. Mas a igreja precisa gerar a expectativa. Igreja sou eu e você, irmãos. Quais são as suas expectativas para os cultos? Quais são as suas expectativas para os eventos? Irmãos, em eventos aqui, no evento dos homens, depois teve o churrasco, pessoas nasceram de novo lá, comendo churrasco lá, ó. No momento aqui de beleza das mulheres sendo alcançadas. Por que isso, Val? Porque o nosso desejo é vidas. Nós fazemos tudo para abençoar vocês. Pensamos em vocês e pensamos também nas vidas que vão vir. Irmãos, se vidas não estiverem envolvidas, irmão, nós fechamos e vamos para o mundo. O que importa é vidas, porque vidas é importante para Deus. João 3,16, um texto que eu amo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O texto não diz porque Deus julgou o mundo e viu que o mundo era pecador mesmo. Não, a Bíblia fala que Deus amou de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito. Irmãos, se vidas é importante para Deus, deve ser importante para mim também. Irmãos, o coração de Deus pulsa por vidas. E é ambiente como esse, irmãos, de ensino da palavra, irmãos, você está num bom lugar, você está sendo ensinado. Você tem temas aqui para te alcançar, para te abençoar, pensando em você. Só que às vezes tem um tema aqui que de repente você já está habituado a falar sobre fé. Ah, de novo esse tema. Sabe que atitude é essa? Uma atitude egoísta. Sabe por quê? Porque tem muita gente nova você chegando que não sabe sobre fé, e você é o supra-sumo da fé que está ignorando algo tão simples, tão primordial. Tanta gente nova que não sabe ainda sobre fé, que não entende ainda o confessar, o falar, o continuar. E às vezes a pessoa vê lá fundamentos da fé, ou então algo ligado à fé. De novo isso. Meu Deus. Precisa ler 1 Coríntios 13, irmãos. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, profetize, doe todo o meu dinheiro, se não tiver amor, irmãos, não adianta de nada. Gerando expectativa, irmãos. Fala, irmãos, todo assunto que tem, eu gero expectativa. Ainda que eu saiba, eu gosto muito de falar sobre fé, mas quando alguém fala sobre fé, irmão, eu gero expectativa como se fosse a primeira vez. Porque Deus usa a sua multiforma e sabedoria. Gerando expectativa. Algo vai acontecer, eu vou receber algo novo. É algo diferente que eu vou aprender. E venham com expectativa, irmãos. Gerando expectativa. Aleluia. E continuando, você vai ver que Pedro traz uma mensagem, irmãos. 3.000 pessoas se converteram.
se renderam. Irmão, chegou o tempo de fato de nós gerarmos expectativa pelos perdidos. Gerar expectativa pelos perdidos, irmãos. Os não salvos. Aqueles que nunca confessaram Jesus como Salvador. Gerar expectativa. Convidar o vizinho, convidar um amigo. Você adolescente aí, convidar o seu amigo, sua amiga. Jovens, chamar seu amigo lá da faculdade. Irmão, se mover pelos perdidos. Gerando expectativa. Ah, mas ele não foi na primeira vez que eu chamei. Continua. O amor não busca seus próprios interesses. O amor se doa, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não falha. Aleluia! É semeando, irmãos, Deus falou para vocês. Estamos vivendo os últimos dos últimos dias, como diz o reverendo Rick Renner. Que expectativa nós temos, irmãos? Diante disso tudo que nós estamos vivendo, irmãos. Irmãos, todos os dias eu acordo já com expectativa de falar para o não salvo. Todos os dias, irmãos, eu peço a Deus uma oportunidade para falar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque os dias já estão se findando, irmãos. Qual a nossa expectativa? É ficar aqui, irmãos? É construir coisas aqui? Não estou falando que você não deve criar expectativas aqui, irmãos, mas estamos vivendo os últimos dias. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você ministrou cura para alguém? Aleluia. Isso é prestar culto que Paulo ele fala em Romanos 12. Aonde você for, irmãos, você carrega a presença. Aonde você for pode acontecer um reboliço da parte do Senhor. Porque está em você, irmãos. Se o ambiente estiver em trevas, luz chegou, você está lá. Quantas vezes eu já provei do ambiente ruim, irmãos? Não por causa de mim, irmãos, não sou eu, mas quem eu carrego. O Deus Todo-Poderoso, o ambiente se normaliza. Porque quando você pisa lá é Cristo pisando. Quando você fala é Cristo falando. Quando você olha é Cristo olhando. Quando você age é Cristo agindo. Cristo, irmãos, alcançando as pessoas aonde você for, gerando expectativas. Alguma coisa vai acontecer. Gerando expectativas. Gerando expectativas. Alguma coisa vai acontecer. Amém. Aleluia. Amém. E eu quero que você abra comigo. Vamos pular lá para o verso 42 de Atos 2. Então Pedro teve um discurso extraordinário. E logo depois no 42 tem algo importante para a gente crescer mais um pouquinho essa noite. Verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em toda a alma havia temor, não medo, temor, reverência à presença. Irmão, sabia que às vezes, por falta de reverência, a unção pode ir embora? Sabia que às vezes você está no culto e você mexendo no WhatsApp, falando com coisas que não tem nada a ver, é falta de reverência à presença? Sabia disso, irmãos? É falta de reverência à presença. Aí às vezes não acontece um milagre, às vezes não acontece por quê? Falta de reverência. Saber que eu estou aqui ministrando para você, mas podia ser outra pessoa. Amém? Eu vou falar isso não é porque eu estou ministrando, mas para que você entenda, irmãos. Hoje é uma noite de libertação também. É uma noite de ajuste também. Eu que estou ministrando, a unção repousa sobre mim, sim, mas você também ajuda o ministro que está ministrando a palavra. E às vezes as pessoas criam expectativa só no ministro, mas não entendem que o culto é todo mundo. Existe aqui uma unção coletiva.
Se você ficar resistente à unção, irmãos, a unção pode ir embora e não acontecer nada. Ser só simplesmente palavras. Você é responsável por esse ambiente de unção. Você é responsável, irmãos. Quando a igreja de fato entender esses princípios tão básicos, irmãos, os milagres vão acontecer assim, ó. Porque vai haver reverência a Deus. Temor, irmãos, ao Senhor. Irmãos, é sério. O que acontece nessas 2 horas que você está aqui. E você está aqui aprendendo, sendo ensinado. Para quando você estiver na sua casa, você continuar com esse ambiente. Porque de repente você está aqui, você... não entendo muito bem essa questão de unção. Não entendo muito bem essa questão do mover. Não entendo muito bem. Mas experimente. Ir para o seu quarto, para o secreto. Se colocar diante do Senhor. Irmãos, precisamos gerar expectativas. Um momento de oração para ouvir a voz do Senhor também. Amém. Amém. Porque às vezes nós queremos estar lá no nosso momento de oração, só falar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós não estamos prontos para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Porque Ele é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor. Gerar expectativas. Irmãos, Deus tem me movido, irmãos, para de fato entender esses momentos, de ser mais intensos nesses momentos, de entrega, de rendição. Eu já estou 2 dias sem mexer na internet. Não estou criando aqui doutrina, tá bom? Eu estou dando um exemplo meu. Porque às vezes eu ficava mais tempo mexendo na internet do que lendo a palavra. E sem perceber, irmãos, a gente entra no automático. Eu tive a visita, foi sábado passado? Sábado passado de um amigo meu, o Major. O Major estava aí. Ele estava lá em casa e a gente estava relembrando algumas coisas, irmãos. Quantas coisas nós provamos no Senhor de intensidade. Quantas coisas, irmãos. E se a gente não ficar ligado, a gente acaba entrando no automático. Irmãos, eu quero mergulhar mais fundo, eu estou muito raso. Está no tornozelo ainda, está muito raso, eu quero mergulhar mais, irmãos. 2021 ainda não acabou, irmãos. Quando chegar o final de 2021, eu vou estar muito mais acelerado do que eu estou hoje. Porque eu decidi de fato, irmãos, mergulhar naquilo que me trouxe até aqui. Oração, comunhão, meditação na palavra. Ser intenso de fato na oração. Gerar expectativa do que o Senhor vai fazer através da minha vida. Entender sobre os dons. Porque quando eu tenho essa atmosfera propícia, todos os dias da minha vida, quando chega aqui o culto, eu só transbordo. Agora, se eu não tenho muita habilidade, quando chega aqui eu vou ficar às vezes desconfortável. Então Deus está te chamando para você de fato estreitar essa comunhão com Ele. De fato, ficar ligado naquilo que Ele quer falar comigo, com você. Chegou o tempo de fato, irmãos, nós temos os cultos raiz. Se tiver que correr, corra. Se tiver de rir, ria. Irmãos, mas se derrame diante da presença. O que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. O que importa é que Deus pensa sobre você. Tem alguns irmãos que são facinho, né? Charles, eu, Débora, alguns irmãos são facinho. Porque eu sei, irmãos, o que é de fato você se render. Esse ambiente tão maravilhoso, irmãos. E cadeias são quebradas, as coisas acontecem. Mas não é só aqui. Aonde eu for, irmãos. Aonde eu estiver.
coisas vão acontecer. E aqui no 42, nós lemos o 42 e do 43, fala algo interessante. Vamos voltar para o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Quer ver a sua igreja crescendo? Quem quer ver a igreja crescendo? Amém. Entenda sobre comunhão. Amém. Entenda sobre estar junto, partir do pão, Amém. o mesmo parecer, falando as mesmas coisas. Amém. A Bíblia fala que Deus acrescentava os que iam de ser salvos. Era Deus que levava. Eu creio, irmãos, em chegando o tempo onde tivesse um momento aqui de adoração e de ministração da palavra, pessoas passando ali, irmãos, sendo atraídas pela unção. Amém. Já aconteceu aqui, irmãos, de pessoas passando ali, e a pessoa me deu uma vontade de vir aqui, entrou aqui, irmãos, e está conosco até hoje. Amém. A unção atrai as pessoas. O partir do pão, comunhão, estar junto, o mesmo parecer, e Deus só vai acrescentando. Eu já estou finalizando a mensagem, nós teremos um momento de rendição ao Senhor. Vamos continuar no capítulo 3, verso 1. Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Verso 5, eu quero que você preste atenção. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma. Então aquele homem estava naquela expectativa de todo dia ir lá para frente do momento de oração para receber alguma esmola. Qual era a expectativa dele? Receber esmola. Aleluia. Ele ficou tão acostumado com a esmola que ele nem queria mais ser curado. A Bíblia fala, quando Pedro olhou para ele e falou: olha para nós, gerou uma expectativa nele. Eita, é agora que eu vou receber mais uma esmola. Alguma coisa vai acontecer. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Pedro estava falando para ele: o recurso humano eu não tenho. O que você tanto espera, eu não tenho. Eu tenho algo mais precioso. Vai além de prata, de ouro, vai além da sua expectativa. Sua expectativa está aqui, o que eu tenho para você está aqui, ó. O nome de Jesus. Anda, levanta e anda. Pedro e João chamaram aquele homem da expectativa. A expectativa dele era rasa, chamou para a expectativa de Deus: cura. Levanta e anda. Esse Pedro entendia sobre unção. Esse Pedro foi esse mesmo Pedro que fez aquele discurso que nós lemos no capítulo 2.
poderosamente debaixo da unção. Aleluia. Quando você lança uma palavra, Deus ele vela pela palavra que você lançou. Amém. O profeta fala que Deus ele vela pela sua palavra. Amém. Deus ele zela pela sua palavra. Irmão, chegou o tempo de fato nós mergulharmos mais no Senhor. Aleluia. E coisas como essas, Aleluia. no instinto, na inspiração, vai começar a acontecer no BRT. Vai começar a acontecer na padaria. Vai começar a acontecer na van. Aleluia. Vai começar a acontecer no banco. Amém. Aonde você for, irmãos, vai acontecer essas coisas. Você carrega a presença. Você tem um nome acima de todo nome, irmãos. É necessário as pessoas de fato que não acreditam verem através da sua vida. Existe poder disponível no ID. Irmãos, tem tantos milagres para acontecer. Mas por que nós não vamos? Porque não geramos expectativa. Quem eu não sou muito pequeno, não sei falar. Não é para mim. Deus está te chamando essa noite para a expectativa dele. Sim, você pode. Eu sou contigo. Eu te mandei. É sobre a minha palavra. É sobre o nome de Jesus. Gerando expectativas. Gerando expectativas. Fica de pé. Aleluia. Oh, quero que você nesse momento, irmão, se prostre diante do Senhor. Feche seus olhos, irmão, não fica de olho aberto, feche os olhos. Você que não entende muito bem o mover, fica tranquilo. É Deus que faz. Não fica assustado, não fica escandalizado, fica tranquilo. A unção do Senhor está pairando nesse lugar. Feche os olhos, irmãos. Se renda diante da presença. Se renda diante do Eterno, daquele que é poderoso. Eu não sou animador de plateia, a unção está aí, irmãos. Na nova aliança é você que move as águas. Se renda a Ele. Se consagre a Ele.
Começa a receber refrigério da parte do Senhor. Começa a receber refrigério da parte do Senhor. Começa a receber refrigério da parte do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois é Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E a sua verdade é páveis e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás contigo o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal se achegará em ti. Nele é o lugar de segurança. Ele é o lugar de segurança. Nele é abrigo. Permanecer nele, você não será abalado. Você não vai se mover, porque ele é sua rocha, seu escudo e broquel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus de cuidado. Deus está cuidando de você. Lança sobre ele toda ansiedade nesse momento, porque essa conta diante do Deus Todo-Poderoso, porque esse projeto diante de Deus, porque estás preocupado, diz o Senhor, porque andas ansioso, diz o Senhor. Acaso deixei faltar alguma coisa? Acaso deixei faltar alguma coisa? Apenas confie. Apenas confie. Descanse em mim. Eu sou o seu Deus. Eu seguro os tufões, os ciclones em minhas mãos. Descansa em mim, diz o Senhor. A matemática em mim não tem lógica. Eu que criei, eu que desenvolvi. Eu que multiplico 5 pães e 2 peixinhos. Apenas confie, diz o Senhor. Apenas confie, diz o Senhor. O tempo de cantar chegou.
O tempo de cantar chegou. Uma nova unção sobre sua vida. Inspirações vindo do alto. Tem provado da minha bondade, da minha fidelidade. Sabes o que é passar no vale da sombra e da morte e não temer, diz o Senhor. Uma nova unção sobre sua vida. Uma nova unção sobre sua vida. Mais ousado, mais intrépido, mais inspirado. Aquele que ensina com habilidade. Eis que envio pessoas para que tu ensines. Na simplicidade, na simplicidade. Uma nova unção, vai ministrar diferente. Vai ministrar diferente. Uma nova unção.
Senhor Jesus, eu quero você como Salvador da minha vida. Eu quero entregar minha vida a você. Alguém no nosso meio? Alguém que nunca levantou suas mãos na igreja evangélica e falou: Jesus, eu quero te seguir. Tem alguém? Levanta sua mão. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Tem alguém? Tem alguém enfermo? Tem alguém enfermo aqui? Não? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você leve esse culto para casa. O culto não acabou, na sua casa você é o pregador. Faça do seu quarto essa atmosfera linda e maravilhosa. E você ainda que não entendeu sobre a unção, sobre o mover do Espírito, faz o que eu falei na mensagem. Vai pro teu quarto, se consagra ao Senhor, e você vai ver que isso vai começar a ficar normal para você. Amém? Porque a unção é poder. É igual quando você pega um fio com eletricidade, você descasca ele, lá conduz poder, energia, força. Quando você coloca a sua mão onde está descascado, o que acontece? Toma um choque. E algumas pessoas reagem a unção diferente. Uns caem, outros riem, outros correm. Mas a unção, ela é real. Prove desses momentos de unção no seu quarto, na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Saia daqui avivado, gerando expectativa. Venha pra cá domingo, gerando expectativa. Algo vai acontecer e Deus pode te usar. Seja abençoado na prática da palavra. Até Jesus voltar, uma chama deve incendiar a igreja. O Espírito Santo é a brasa que nunca vai deixar a frieza espiritual chegar. Editora Rema Brasil Publicações apresenta Uma Vida em Chamas. O renomado escritor Rick Renner mostra o caminho para avivar o fogo interior. Em seu novo livro, o autor traz uma mensagem que fará o seu coração queimar. My name is Rick Renner, and I want to tell you about my brand new book called A Life Ablaze, 448 pages about the fuels you need to inject into your spiritual flame so you can be a burning inferno for Jesus for the rest of your life. I love this book. It's about the 10 simple keys you need to stay on fire for God. It'd be so much fun. Alguns combustíveis espirituais farão com que as chamas permaneçam. Nenhum deles é opcional. Todos são necessários para cumprir o plano de Deus. A cada página se mantenha incendiado. Disponível também em versão digital. Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Um lançamento Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.